A pressão do exército americano está surtindo efeito. Os Houthis estão dispersos e enfrentam um problema ainda maior, pois o Irã os abandonou enquanto os Estados Unidos da América bombardeiam o Iêmen. A medida tem grandes implicações não só para a situação no Mar Vermelho, mas também para um possível enfraquecimento do Irã ao retirar apoio a um de seus grupos de procuração mais cruciais. Em 3 de abril, o The Telegraph do Reino Unido reportou que o Irã ordenou a retirada de todo o seu pessoal militar do Iêmen. Não se sabe exatamente quantas tropas o Irã tinha estacionadas no país, que está envolvido em uma amarga guerra civil há mais de uma década. Contudo, é sabido que o Irã enviou ao menos uma unidade da Guarda Revolucionária ao Iêmen em janeiro 2024. Essa presença foi supervisionada pelo general Abdul Reza Shalai, um homem que o Instituto de Washington diz que a primeira administração Trump tentou assassinar em 2020. Shalai ainda estava no Iêmen? Não sabemos ao certo, mas se ele estava, a recente retirada iraniana significa que ele e quaisquer tropas que supervisionava no Iêmen estão a caminho de casa. O Telegraph citou um oficial iraniano anônimo afirmando isso. A medida acontece durante a intensa campanha de bombardeios de Trump no Iêmen e seus esforços para pressionar o Irã a negociar sobre seu programa nuclear. Segundo o oficial, as conversas no Irã atualmente se concentram em Trump e em como lidar com ele. Cada reunião é dominada por discussões sobre ele, e nenhum dos grupos regionais que apoiamos anteriormente está sendo discutido, afirma o oficial. Por que o Irã está se retirando do Iêmen? Um dos motivos parece ser a campanha de bombardeio dos Estados Unidos da América contra o Iêmen, que Trump já descreveu como extremamente bem-sucedida. Os Estados Unidos da América têm bombardeado alvos Houthi no Iêmen desde 15 de março, matando dezenas de pessoas no processo. Os Houthis buscam retratar os ataques aéreos como focados nas populações civis do Iêmen, alegando em 15 de março que as bombas dos Estados Unidos da América já haviam matado 31 pessoas e ferido outras 101. Os Estados Unidos da América, por outro lado, afirmam que sua campanha de bombardeio tem sido eficaz em dizimar a liderança Houthi e alguns de seus principais locais militares, tornando o grupo menos capaz de realizar ataques a navios comerciais no Mar Vermelho. A verdade deve estar em algum ponto intermediário. O fato é que o bombardeio dos Estados Unidos da América é implacável. Trump ordenou ataques aéreos diários para aumentar a pressão sobre os Houthis e, por extensão, o Irã. Na segunda semana desde o início do bombardeio, a Public Broadcasting Service relatou outro ataque que matou pelo menos uma pessoa, enquanto os Estados Unidos da América eliminavam um importante local militar Houthi na capital iemenita de Sanaa. O ataque mais recente, em 3 de abril, matou pelo menos 6 pessoas durante bombardeios dos Estados Unidos da América em áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen. A campanha de Trump matou no mínimo 67 pessoas no Iêmen. Os ataques acontecem durante acúmulo militar dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Os Estados Unidos da América enviaram no mínimo 6 bombardeiros B-2 Spirit para a base militar de Diego Garcia. Estacionada no Oceano Índico, a base fica em uma pequena ilha controlada pelo Reino Unido. O Irã tem capacidade de alcançar os bombardeiros e tanques aéreos dos Estados Unidos da América que permitem reabastecimento em pleno voo, e está fora do alcance dos mísseis do Irã. O desdobramento do B-2 é um aviso dos Estados Unidos da América ao Irã, começando com os Houthis. Ele focará no Irã caso Trump não obtenha o que deseja. Outras ações dos Estados Unidos da América incluem enviar o United States Ship Carl Vinson ao Mar Vermelho. Esse enorme porta-aviões está navegando rumo ao Oriente Médio para se juntar ao United States Ship Harry S. Truman, que já está no Mar Vermelho como base para os atuais ataques aéreos dos Estados Unidos da América. A chegada do United States Ship Carl Vinson dobrará o poder aéreo dos Estados Unidos da América na região, aumentando o perigo enfrentado pela liderança Houthi. Some-se a isso o anúncio dos Estados Unidos da América, no final de março, de que estava enviando a 124ª ala de caça para o Oriente Médio. Com vários aviões de ataque ao solo, A-10 Thunderbolt II e 300 militares em seu arsenal. E você obtém ainda mais pressão, os Houthis tentaram responder.
Segundo o Telegraph, um especialista militar russo em Sanaá está orientando os Houthis sobre como realizar contra-ataques aos porta-aviões americanos. No entanto, até mesmo esse especialista tem um motivo oculto. A Rússia está tentando focar os Houthis nos Estados Unidos da América, ao mesmo tempo que os dissuade de atacar a Arábia Saudita, local usado por Trump e Putin para conversas de cessar-fogo sobre a guerra na Ucrânia. Os ataques dos Houthis à Marinha dos Estados Unidos da América no Mar Vermelho se tornaram os mais intensos enfrentados pelos marinheiros americanos desde a Segunda Guerra Mundial. Mas os Houthis ainda não conseguiram acertar nenhum alvo diretamente com seus mísseis e drones. Os Estados Unidos da América estão atingindo diariamente seus alvos no Iêmen. O êxito da campanha de bombardeio americana também revela outro motivo para a retirada do Irã. Ele não deseja um confronto direto com os Estados Unidos. O oficial que falou ao The Telegraph faz uma breve menção a isso, afirmando que o Irã não quer ter nenhum de seus funcionários no Iêmen. Caso sejam pegos nos ataques aéreos dos Estados Unidos da América, faz sentido. Se um oficial militar iraniano for bombardeado no Iêmen, o Irã não terá escolha senão responder de alguma forma. O país se posicionou como um importante ator de poder no Oriente Médio e frequentemente se envolve em retórica anti-Estados Unidos da América. Permitir que os Estados Unidos da América matem um iraniano, mesmo em outro país, confirmaria que o Irã apoia os Houthis e forçaria uma confrontação direta. E é uma luta que o Irã não poderia vencer. Segundo o Global Firepower, que classifica anualmente 145 nações militares usando mais de 60 fatores, os Estados Unidos da América facilmente derrotariam o Irã em um confronto direto. O Global Firepower classifica os Estados Unidos da América como a maior potência militar global e o Irã na 16ª posição. Os Estados Unidos da América têm 718 mil soldados a mais em seu exército ativo, totalizando 1.328.000. Além de ter 799.500 reservistas, comparado aos 350 mil do Irã. Não importa onde você olhe, os Estados Unidos da América sempre saem por cima. Gasta 895 bilhões por ano com seu exército, comparado aos 15 bilhões de dólares do Irã. Os Estados Unidos da América têm mais de 13 mil aeronaves, comparado às 551 do Irã. Cerca de 6 vezes o número de veículos blindados. Quase 3 mil tanques a mais e uma marinha, que é cerca de 3 vezes o tamanho da do Irã quando se trata de números de ativos. Não surpreende que o Irã evite um conflito direto. Parece que o país decidiu que a discrição é a melhor parte da bravura na situação Houthi. Sem pessoal militar iraniano no Iêmen, também não há chance de um conflito acidental surgir entre os Estados Unidos da América e o Irã. O Irã também enfrenta o fato de que os ataques aéreos de Trump no Iêmen foram tão bem sucedidos quanto o presidente dos Estados Unidos da América afirma. Por exemplo, 25 de março trouxe a notícia de que um desses ataques aéreos provavelmente matou Wissam al-Assad, um membro sênior do Conselho Político Supremo Houthi. Al-Assad pareceu sumir no final de março. O oficial Houthi é um dos principais propagandistas do grupo rebelde. Ele usou X para postar vídeos repetidamente em apoio a Gaza e contra Israel. Sua última postagem no X foi em 20 de março, quando escreveu simplesmente "Morte a Israel". Desde então, nada. É provável que Al-Assad e outros líderes Houthis tenham se escondido subterrâneo ou sido vítimas dos ataques aéreos dos Estados Unidos da América. O Irã está acompanhando os acontecimentos e aparentemente já se decidiu. Simplesmente não vale mais a pena apoiar os Houthis. O oficial que falou ao Telegraph parece confirmar esse conceito. A visão é que os Houthis não sobreviverão e estão vivendo seus últimos meses ou dias. Não há sentido em mantê-los em nossa lista, afirmou o oficial friamente. Eles estavam em uma cadeia que dependia de Nasrallah, ex-secretário-geral do Hezbollah, e Assad, ex-presidente sírio. Manter apenas uma parte dessa cadeia para o futuro não faz sentido. O comentário do oficial iraniano revela que o Irã utilizava ativamente os Houthis, o Hezbollah e a Síria para manter sua influência no Oriente Médio. Com o regime de Assad na Síria em frangalhos, uma parte vital dessa cadeia de influência foi quebrada. O Hezbollah enfraqueceu-se após lutar contra Israel.
Os Houthis estão sob ataque, e o Irã acredita que é melhor abandoná-los do que apoiar um grupo que, inevitavelmente, perderá diante da pressão esmagadora dos Estados Unidos da América. O que significa o Irã abandonar os Houthis para a situação no Oriente Médio? Aparentemente, a pressão americana sobre o Irã está surtindo efeito. De acordo com Shannon Wakil, do think tank de assuntos internacionais da Chatham House, ele relata ao The Telegraph que a postura de Trump em relação aos Houthis no Iêmen difere bastante da adotada pelo ex-presidente Joe Biden. Durante sua campanha de 2024 contra o mesmo grupo, Biden adotou uma postura defensiva contra os Houthis. Ele removeu a designação do grupo como uma organização terrorista em 2021, uma ação que Trump reverteu desde então. Ao contrário dos ataques reativos de 2024, Trump adotou uma abordagem diferente em sua campanha, segundo Wakil. Trump está tentando provar que é mais eficaz em terminar e resolver conflitos do que a administração Biden foi. Wakil conta ao The Telegraph. Os ataques estão ligados à campanha de pressão máxima que ele endossou. Ele deseja enviar uma mensagem simultânea ao Irã e ao eixo da resistência de que sua administração adotará uma abordagem mais audaciosa para desestabilizar atividades na região. Essa pressão está concentrada no Irã e nos Houthis. Falaremos sobre o que isso significa para os Houthis em breve. Na frente do Irã, Trump está aplicando toda essa pressão por causa de algo que mencionamos anteriormente. Os Estados Unidos da América desejam trazer o Irã para negociar sobre seu programa nuclear. Em março, Trump enviou uma carta ao presidente iraniano Masoud Pezeshkian, dizendo que os Estados Unidos da América queriam abrir negociações. O Irã rejeitou essa proposta, disse Pezeshkian. Rejeitamos negociações diretas com os Estados Unidos da América em resposta à carta do presidente enviada via Oman, mas estamos abertos a negociações indiretas. Como resultado, Trump intensificou os ataques aéreos dos Estados Unidos da América contra os Houthis e promoveu o acúmulo militar americano no Oriente Médio. Como mencionado, Trump enviou uma mensagem clara ao Irã: vocês não podem ter armas nucleares. É uma mensagem oportuna, visto que o Irã parece estar se aproximando do desenvolvimento de ogivas nucleares próprias. De acordo com o Iran Watch, o Irã já está no ponto em que é capaz de enriquecer urânio até 60% de urânio, 235, ou U-235. Este é um isótopo naturalmente presente no urânio, que sofre fissão quando é bombardeado com nêutrons. Essa fissão libera uma grande quantidade de energia, provocando a reação em cadeia necessária para detonar uma ogiva nuclear. A maioria das armas nucleares modernas usa urânio enriquecido com 90% de U-235. No entanto, é possível construir uma arma nuclear que use apenas U-235. O Irã está próximo de ter urânio enriquecido suficiente para construir uma ogiva nuclear e está instalando mais centrífugas para acelerar o enriquecimento de urânio. Por exemplo, em novembro de 2020, instalou uma cascata de 174 centrífugas infravermelho. 2, com uma cascata similar de centrífugas infravermelho. 6, sendo instalada em fevereiro de 2021. Segundo o Iran Watch, o Irã poderia construir uma arma nuclear em 4 meses, se equipar 3.000 centrífugas infravermelho menos 2S, ou em 2 meses e meio, com o infravermelho menos 6. Em suma, o Irã está cada vez mais próximo de possuir uma arma nuclear. Quando o Irã recusou o pedido de Trump para negociações, ele respondeu que os Estados Unidos da América poderiam ser forçados a bombardear o país até a obliteração. O Irã afirmou que pode ser forçado a acelerar seu programa nuclear devido à pressão exercida por Trump. Um conselheiro do líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, delineou a posição do Irã. Não estamos nos movendo em direção a armas nucleares, mas se você errar na questão nuclear iraniana, forçará o Irã nessa direção para se defender. O Irã não quer isso, mas não terá escolha. Axios informou em 2 de abril que Trump agora considera seriamente realizar conversas indiretas com o Irã sobre seu programa nuclear. Mas, enquanto decide, ele seguirá pressionando o Irã por meio dos ataques aéreos Houthi. E o abandono do Irã pelos Houthis sugere que a pressão dos Estados Unidos da América sobre ele está funcionando.
A estratégia de Trump é simples: eliminar um dos principais grupos que o Irã utiliza para projetar poder no Oriente Médio. Com esse grupo neutralizado, os Estados Unidos da América podem focar totalmente sua atenção no Irã, em um momento em que o Irã preferiria que os Estados Unidos da América não estivessem observando suas ações. O Irã está sendo forçado a se concentrar internamente, com Trump provavelmente esperando que essa última jogada traga o país para a mesa, direta ou indiretamente, em breve. Além do que o abandono dos Houthi significa para as ambições nucleares do Irã, também sinaliza algo que o Irã não quer admitir: o país está ficando mais fraco. O Telegraph destaca o abandono dos Houthi em seu relatório. Ele aponta que o enorme sucesso de Israel contra o Hamas e o Hezbollah, que a publicação chama de nós-chave na rede de proxies do Irã, que inclui os Houthis, criou uma oportunidade para os Estados Unidos da América enfraquecerem a influência do Irã no Oriente Médio. A publicação também diz que os mísseis do Irã, que falharam em atingir Israel em 2024, acentuaram essa fraqueza. Voltando a abril de 2024, o Irã disparou cerca de 300 mísseis e drones para Israel em uma ação destinada a apoiar o Hamas em Gaza, relata a Bloomberg. Quase todas as armas foram derrubadas ou falharam em atingir seus alvos. Um segundo ataque em outubro, usando 200 mísseis mais potentes, foi igualmente mal sucedido. Essas falhas prejudicaram o Irã. Juntos, esses ataques foram dos maiores da história mundial e quase não causaram danos. Certamente não bastaram para impedir Israel de atacar o Hamas. Eles também falharam. O Irã, inadvertidamente, provou que seus mísseis não eram fortes o suficiente para ferir Israel, indicando que os Estados Unidos da América estarão confiantes de que o Irã não pode causar-lhes danos sérios. O Irã ainda tem centenas de mísseis. Como diz o pesquisador sênior da Universidade Bar-Ilan, Dr. Ayol Pinko, os iranianos produzem centenas, muitas centenas de mísseis de diferentes tipos e alcances. Na indústria de mísseis balísticos iranianos, mais de 10 mil engenheiros trabalham em suas várias fábricas. O problema para o Irã é que seus mísseis já se mostraram ineficazes na maioria das vezes. Somando as quedas do Hamas, Hezbollah, Assad e agora os Houthis, o resultado é uma nação mais vulnerável à pressão americana, porque se revelou ser um tigre de papel. Toda a rede do Irã no Oriente Médio está se desmoronando. E parece que há pouco que o país pode fazer a respeito, a não ser sentar à mesa de negociações, como Trump quer. O exército de Israel destruiu grande parte da infraestrutura do Hamas em Gaza e infligiu pesadas perdas ao Hezbollah no Líbano, diz o The Telegraph. O Irã também falhou em proteger Bashar al-Assad, o ex-presidente sírio e um aliado-chave, contra uma rápida ofensiva rebelde que derrubou o ditador em dezembro. Os Houthis eram os últimos apoiados pelo Irã. Agora, o abandono desse grupo demonstra a real fraqueza do país. Isso leva à queda do Irã como um dos principais atores de poder do Oriente Médio, impactando também os Houthis. Com a retirada do Irã do Iêmen, é possível que o país logo pare de enviar armas aos Houthis. Antes, o Irã exportava de tudo, desde seus mísseis balísticos, Shabab 3, com alcance de até 2 km, até seus mísseis Birkin 3, que podem viajar até 1.200 e 1,4 km. São mísseis como este e um pequeno exército de drones que os Houthis usaram em ataques no Mar Vermelho, alegando apoio ao Hamas em Gaza. Os Houthis realizaram 500 ataques no Mar Vermelho, envios em Israel desde outubro, utilizando essas armas e sua pequena marinha. 2023, segundo o grupo de crise. Esses ataques afetaram uma via fluvial responsável por cerca de 12% do tráfego marítimo global e 40% do transporte de contêineres. O apoio do Irã deu poder aos Houthis, que o grupo tentou alavancar, diz Mahmoud Sheira, ex-diplomata iemenita e atual associado do Chatham House, ao The Telegraph. Após o colapso do Hezbollah e do regime de Assad, os Houthis estão na linha de frente e têm realizado ataques intensivos. Eles estão escalando e se aventurando porque isso prolonga sua vida política no Iêmen, segundo seus cálculos. Segundo Sheira, os Houthis renomeavam os mísseis e drones recebidos do Irã para ocultar a conexão com o país. O poder dos Houthis
obtido pelo vínculo com o Irã, permitiu que controlassem Sanaa, imprimindo dinheiro e coletando impostos sem representação. Mas agora o Irã se foi, e seu abandono dos Houthis pode ser visto como uma retirada das linhas de frente de uma guerra por procuração que ajudou a iniciar. Para os Houthis, isso significa não mais apoio, não mais treinamento e, potencialmente, não mais armas iranianas. Com o Irã fora, os Houthis só poderão manter seus ataques no Mar Vermelho e sua defesa frágil contra os ataques aéreos dos Estados Unidos da América por um tempo limitado antes de sucumbirem. O abandono do Irã do grupo pode levar a esse resultado crucial. O enfraquecimento dos Houthis pode permitir o retorno do antigo governo do Iêmen ao poder. Podemos estar testemunhando o colapso simultâneo de dois regimes. Os Houthis podem se sustentar por tanto tempo agora que o Irã os abandonou. Esse abandono pode indicar o fim do uso de proxies pelo Irã para causar danos no Oriente Médio. Tudo isso é resultado da decisão de Trump de intensificar a pressão sobre os Houthis com uma campanha de ataques aéreos sem precedentes durante o governo Biden. Mas o que você acha do Irã abandonar os Houthis? O que isso indica sobre o futuro do Oriente Médio e a evolução da relação Estados Unidos da América-Irã? O Irã perdeu sua posição como um importante ator de poder no Oriente Médio? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais atualizações e comentários sobre a situação do Oriente Médio. Fornecemos independentemente informações atualizadas sobre conflitos militares globais e agradecemos seu apoio.